O vice-presidente da República, Michel Temer, anunciou no início da tarde de ontem que a realização do plebiscito deve acontecer no ano que vem. A consulta popular acontece como uma resposta do governo aos pedidos de reforma política. E para entender um pouco mais sobre este processo, estamos aqui no estúdio com o professor Marcos Rezende, que é professor de História e de Filosofia do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, professor Rezende. Obrigado, boa tarde. Bom, professor Rezende, a respeito do plebiscito, apesar desse anúncio dele acontecer no próximo ano, ele realmente tem a possibilidade de acontecer? Olha, é muito difícil. Pela Constituição brasileira, para que se ocorra um plebiscito, é necessário que todos os trâmites tenham sido cumpridos até há um ano antes da votação. Então ele teria que ter os seus trâmites cumpridos, as perguntas elaboradas, as discussões feitas, a propaganda até o dia 5 de outubro. Isto é um movimento a toca de caixa, é muito difícil que eles sejam cumpridos todos os trâmites até 5 de outubro. Bom, e professor, nos debates dos últimos dias, muito foi se falado a respeito do que seria melhor, a realização de um referendo ou a realização de um plebiscito. Qual que é a diferença entre essas duas consultas públicas? No caso do plebiscito, a pergunta é feita antes da elaboração da norma. Há uma pergunta ao povo se ele quer que esse tema seja transformado em norma ou não. Por exemplo, o povo quer que a reforma política seja mudada e transformada numa norma, aí é um plebiscito. Se a norma for feita e o povo perguntado se ele concorda com a norma que foi realizada, aí é um referendo. E qual que é a origem do plebiscito, professor? A palavra plebiscito, ela tem origem em Roma. A população pobre romana, a plebe, ela tinha muitos poucos direitos e constantemente realizava revoltas. E essas revoltas levaram, olha que semelhança ao caso brasileiro, levaram a conquistas progressivas. Uma delas foi o direito da plebe a fazer comícios que depois eram votados por eles. Plebiscitum, convocação do povo em latim. Certo, bom, e durante esse plebiscito, professor, serão debatidos 5 pontos da reforma política. Esses pontos da reforma política, eles podem realmente serem decididos em um plebiscito? Quando você fala em 5 pontos, existe um grande otimismo aí, porque, por exemplo, quando falamos sobre o sistema de voto, ele pode ser desdobrado em várias outras perguntas. Por exemplo, o voto será proporcional? Será distrital? Será distrital simples? Será distrital misto? Então são perguntas que, segundo o ex-ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, podem ser desdobrados em outros 29 subtemas. Então, 5 temas é algo extremamente otimista, algo muito condensado para um tema de tal complexidade. Quando foi a última vez que ocorreu um plebiscito no país? O último plebiscito foi em 1963. Em 1961, as Forças Armadas impediram que o presidente João Goulart assumisse por ocasião da renúncia do presidente Jânio Quadros. Foi aprovado um parlamentarismo pelo Congresso Brasileiro e em 1963 houve o plebiscito, perguntando se o povo brasileiro queria a continuação do parlamentarismo ou se ele optava pelo presidencialismo. Por maioria esmagadora, os brasileiros preferiram o presidencialismo. Haja visto que a população não entendeu a forma de funcionamento do parlamentarismo. Bom, e professor, essa consulta ela acontece em consequência a essas manifestações deflagradas em todo o país? Olha, existe uma esperteza aí. A esperteza é a seguinte: as manifestações em todo o país, elas se referem ao tema mobilidade urbana, elas se referem ao tema corrupção, educação, saúde, e a reforma política, ela realmente transforma o país quanto ao sistema de votação
e de governo, mas ela não responde a estas questões as quais o povo levantou. Propor uma reforma política é uma forma de desviar o foco da atenção das legítimas aspirações populares para um tema que não estava na pauta dos manifestantes nas ruas. O correto seria dar respostas aos que os manifestantes pediam e não colocar um assunto que não foi colocado por eles. Bom, e professor, há quanto tempo a reforma política tramita no Legislativo brasileiro? Quisessem os nossos congressistas votarem, ela na prática tramita há mais de 10 anos. Tentativas isoladas já foram feitas, mas a reforma política como um todo, ela tem que ser feita aos poucos. Algumas delas são absurdas. Por exemplo, o direito que os congressistas têm de votar secretamente temas que são interesses da população. Deveriam votar em aberto. Outra questão é o suplente do senador assumir sem ter votos. Numa democracia, o pré-requisito para assumir um cargo público é ter votos. Então, o Congresso Nacional já poderia ter feito essa reforma em partes ou na sua totalidade, caso quisesse. A pressão das ruas exigiu uma resposta, que foi dada na propositura da reforma política, mas não é o que os manifestantes exigiam nas ruas. Certo, bom. E, professor, essa reforma política, ela pode realmente mudar a máquina do sistema para evitar a corrupção? Não, não evita. Eu gostaria de dar alguns exemplos. A Espanha, que é uma monarquia parlamentarista, o próprio genro do rei esteve envolvido em escândalos. A Itália, que é parlamentarista, esteve envolvida em vários escândalos. O que evita a corrupção é que os poderes efetivamente um vigiem o outro, em que a população esteja alerta para os desvios de conduta e principalmente que a população também esteja alerta para como ela vota. Nós não podemos cobrar somente dos políticos uma atitude. Nós também temos que saber como que nós votamos, acompanhar aquela pessoa que mereceu o nosso voto e saber se ela satisfez as nossas expectativas. Nós não podemos deixar para os outros aquilo que também é responsabilidade nossa. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Jornal TV Sul, professor Marcos Rezende. E daqui a pouco a gente vai ver como foi o treinamento das alunas do Instituto Federal Sul de Minas que participam da seletiva de canoagem. Voltamos já.